está ao seu lado. Você já expressou para ele o quanto é bom adorar a Jesus, principalmente ao lado dele? Dê um abraço nesse irmão. Diga para ele que é bom. Dê um high five para ele. Se você não é tão íntimo, não queira dar um abraço. Aleluia. Que bom estar aqui. Após isso, você pode se sentar em nome de Jesus. Estamos juntos desde sexta-feira e bebendo do Senhor, comendo na sua mesa, desfrutando da comunhão deliciosa dos irmãos. Tem sido bom demais. Quantos concordam comigo? Diga amém. Aleluia. Eu digo aos irmãos que não puderam vir que você não perdeu. É verdade, você não perdeu. Porque crente nunca perde, não é verdade? Crente nunca perde. Mas o crente deixa de ganhar, né? Perder nunca perde, mas deixa de ganhar. Eu sei que você não veio por alguma razão, mas numa outra ocasião que Deus proporcionar encontros como esse, não perca, porque eu estou saindo daqui muito melhor do que quando eu entrei. Eu estou muito edificado. Você estava conversando ontem, conversei com tanta gente, não sei com quem que eu falei, que por mais que eu pregue este assunto sobre a pessoa, sobre o ministério, sobre o propósito, a interação com o Espírito Santo por anos, essa é a minha mensagem. Se eu tenho uma mensagem na minha vida, é sobre o Espírito Santo. Eu, todas as vezes que falo, eu saio enriquecido, eu saio renovado, eu saio assim, mais equipado pelo Espírito Santo. Então, muito obrigado por vocês consagrarem ao Senhor esse tempo maravilhoso, esse tempo de entrega, de interação com o Senhor. Eu espero que isso se repita mais e mais vezes em nome de Jesus. Amém? Muito, muito bem. Bem, você que não pôde vir, eu vou te amar, te dando uma breve introdução de tudo que eu falei esses dias, então vai ser uma breve recapitulação. No primeiro dia eu falei sobre aprendermos a valorizar o ministério do Espírito Santo. Você vai perceber, acredito que está no site, né? As pessoas podem assistir depois. Se você assistir, você vai perceber o quanto o Espírito Santo sempre esteve presente e atuante em tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Desde a criação do mundo até o retorno do Senhor Jesus, quando o Espírito e a noiva clamam pelo retorno do Senhor, você vai ver o Espírito Santo agindo por intermédio de pessoas como reis, como profetas, como sacerdotes, como patriarcas, como juízes no Velho Testamento, como o próprio João, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Queridos, pensa numa coisa extraordinária, né? João já era um homem do mistério, do reteté, lá no ventre da mãe. Já era canela de fogo lá, meu irmão. Já entrava em mistério dentro do ventre da mãe dele, né? E Jesus iniciou seu ministério cheio do Espírito Santo, introduziu a doutrina do Espírito Santo aos seus discípulos. Esses discípulos transmitiram a verdade do Espírito Santo para a igreja primitiva, em Israel, em Jerusalém. Depois, quando a igreja cruzou as fronteiras de Israel, saiu dos quintais de Jerusalém e foi aos gentios, a primeira mensagem após a redenção, após a salvação, foi a experiência com o Espírito Santo. Aliás, em alguns casos, talvez a primeira experiência, como em Cornélio, foi primeiro com o Espírito Santo, depois com o testemunho do batismo nas águas. Então, o Espírito Santo sempre esteve presente na obra de Deus na face da terra. Ontem, nós aprendemos um pouquinho sobre qual que é o papel do Espírito Santo nessa obra, como que ele funciona em parceria com a Trindade, porque eu acredito que vocês acreditam que nós temos um Deus triuno, não é verdade? Oh, amém, foi assim, convincente, aleluia. Nós temos um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente tem que entender que dentro desta verdade, dentro dessa doutrina, existem funções que são específicas a cada pessoa da Trindade. E ao Espírito Santo foi confiado o que eu chamo ministério cristocêntrico. Eu falei muito ontem sobre isso, que nós nunca iremos mergulhar mais profundo, ou iremos mais longe, ou subir tão mais alto, sem antes entender o ministério do Espírito, porque você não pode querer a pessoa se você não quer o ministério. Você não pode querer a pessoa se você não tem o propósito dela, porque essas duas coisas caminham juntos, tanto em questões humanas, mas principalmente na divina. O Espírito Santo nunca vai abrir mão do seu propósito por nada, absolutamente por nada, inclusive por você e por mim.
Isso é uma coisa extremamente forte. Eu sei que choca um pouquinho, porque a nossa ideia de relacionamento com o Espírito Santo é muito hedonista. O que é isso? É muito egoísta. O que é isso? Nós vemos o ministério do Espírito Santo muito pautado em nós, como se ele tivesse no mundo, tivesse vindo até nós, habitasse em nós, por nós mesmos. E ele não está nem um pouquinho conectado com nada do que Deus quer trazer dos céus para a terra. Isso não é verdade. Se você quer ter experiências profundas com o Espírito Santo, você tem que se conectar ao propósito. Aliás, falando sobre isso, você vai perceber que toda manifestação da unção, a unção tem várias formas de você analisar o que é a unção. Mas a unção, no sentido que eu vou falar agora, é a presença manifesta de Deus para o cumprimento de um propósito. Toda vez que a unção se manifesta, ela vai estar conectada para um propósito. E o que eu quero dizer é o seguinte: no momento que você perde o propósito, você não tem motivo para ter unção. No momento que você perde o propósito, você estanca o fluir da unção. E a unção nada mais é do que a manifestação da pessoa, do poder, da presença do Espírito Santo. Bem, eu expliquei bastante sobre isso ontem, o que é esse ministério cristocêntrico. E eu quero, talvez, explicar um pouquinho melhor hoje, fazendo uma ilustração para vocês entenderem. Eu quero alguém aqui que represente o Pai. Eu vou só escolher o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu vou escolher o Pai, que é o anjo dessa igreja, o pastor Maurício, não é verdade? Vem cá, você vai representar o Pai, o anjo dessa casa aqui, amém? Você é um pai bonito, por isso que a gente se sente assim, bonitão, né? Agora que é assim, vocês aqui, quer representar o Filho, Paulo? É? Ok. Quem quer representar o Espírito Santo aqui? Ninguém? Vocês estão com medo? Vem cá, pastor Vanderlei, vem cá. Um do lado do outro aqui, só me dá um espaçozinho aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Oh, um trio poderoso aqui, hein? Aleluia. Então, vamos lá. Vamos primeiro alinhar algumas questões aqui. Se você não crê como eu, você fica quieto. Se você crê como eu, você se manifesta publicamente. Quantos creem que Deus sabe todas as coisas mesmo antes delas acontecerem? Diga amém. Amém. Ok, então, isso é uma doutrina aqui categórica, né? Vocês também creem da mesma forma? Muito bem, ok. Deus sabe todas as coisas mesmo antes que elas aconteçam. Quantos concordam comigo que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo? Diga amém. Amém. Muito bem, então nós concordamos também sobre isso daqui. Glória a Deus. A questão é que crenças, elas precisam de uma explicação. As crenças não são burras. As crenças, elas precisam de serem explicadas. Inclusive, a palavra de Deus fala que nós temos que explicar a razão da nossa esperança. Quando você fala que você crê em alguma coisa, você tem que explicar o porquê que você crê. Aí os ultrapentecostais dizem, eu creio porque creio. E se eu creio porque creio, é porque eu creio e está crido. Eu não tenho que explicar nada. Mas essas definições de que Deus sabe todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam, provando a onisciência de Deus, e que Cristo é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, tem uma implicação teológica violenta. Eu vou tentar explicar aqui uns 5 minutinhos. Vamos lá. Vamos tentar imaginar agora aqui que esse Deus que sabe todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam, Ele vivia num mundo incriado. Ué, pastor, o que é isso? Mundo incriado? Que loucura é essa? Quem crê que Deus criou todas as coisas? Diga amém. Há algum momento, você tem que voltar na história agora. Nós estamos no século XXI, século XX, século XIX, século XIV, assim vai demorar demais, né? Na pré-história, lá, sei lá quantos bilhões de anos atrás, em algum momento da existência, nada existia, só o único que existe para todo sempre, que é o Senhor. Eu chamo que esse mundo incriado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já tinha parado para pensar nisso? Não. Não, tenho quase certeza que a maioria de vocês nunca pensaram sobre isso. Né? Mas pense, não estou pregando heresia não, você vai ver que o negócio é legal aqui. Neste mundo incriado, Deus estava plenamente satisfeito na pessoa da Trindade, eles se curtiam, eles passavam WhatsApp um para o outro. Né? Tinha hashtag celestial, é nós, entendeu? Não tem ninguém no universo, só tem nós, né? Nós estamos brincando aqui. Então, eles estavam satisfeitos. Nada do que Deus fez foi para completá-lo. Nada do que Deus fez foi para torná-lo melhor. Ele já estava satisfeito, pleno nele mesmo.
Só que ele queria expandir a sua glória. Por isso que a Bíblia fala que os céus dos céus proclamam a glória do Senhor. Tudo que Deus fez foi para proclamar a sua glória. Isso aqui, estou resumindo o resumo do resumo, ok? Bem, então Deus começa a criar. Vamos aqui pegar uma ordem de criação aqui. Vamos acreditar que foi os anjos. A Bíblia fala que com o sopro da sua boca, ele cria os anjos. Ok, aí todos os anjos criados. Aí Deus começa a criar o universo. Vamos acreditar na teoria de que existe um só universo. Ok? Ele cria o universo. Ele cria o universo. Aí dentro do universo, ele cria a Via Láctea. Criou a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, ele cria o sistema solar. Ele criou o sistema solar. Dentro do sistema solar, ele põe um planeta chamado Terra. Aí, chega na hora de criar a coroa da criação, o ser humano. Deus sabe de todas as coisas, mesmo antes que ela aconteça? O homem já diminuiu. Essa igreja é esperta, inteligente, né? Agora, ele tem que criar o ser humano. E Deus sabendo, mesmo antes que as coisas aconteçam, agora acontece aqui, vamos chamar isso de dilema da Trindade. O pai chega para o filho e fala, o filho chega para o Espírito e fala, gente, a gente vai criar alguém que é a nossa imagem, a nossa semelhança, só que nós sabemos das suas fraquezas, das suas tendências, e a gente sabe que ele vai cair. Nós não estamos criando ele para cair. Vamos dar a ele toda a possibilidade para ele não cair, mas a gente sabe que ele vai cair. Então, silêncio, pastor, estou com medo aqui o negócio aqui. Né? Aí, até a Trindade está prestando atenção, né? Acho que eu sou a quarta pessoa da Trindade, não estou brincando. Está faltando alguém aí. Mas, aí o pai fala, vamos criar. Quem é o Cordeiro de Deus? Ele é o quê? Morto antes da fundação do mundo. Então, tente imaginar aqui numa questão histórica. Jesus chega para o pai e fala assim, pai, é o seguinte, podemos criar, porque mesmo ele caindo, eu já estou me propondo, na plenitude dos tempos, eu vou me entregar como preço de sacrifício para o resgate deles. Aí o pai fala para o filho, você fará isso? Sim, farei isso pela redenção da humanidade. O pai fala, tá bom, está criado. Só que o filho agora entra em ação, fala, tudo bem, pai, eu vou pagar o preço. Eu vou lá, eu vou glorificar o teu nome, eu vou ser obediente até a morte de cruz, eu vou me entregar voluntariamente a esse sacrifício. Mas, pai, quem é que vai convencer o mundo de que você aceitou o meu sacrifício? Quem é que vai convencer ao mundo do que o que foi feito na cruz resolveu o problema da catástrofe do Éden, resolveu o problema da degradação humana, que aceitará que o meu sacrifício foi o preço pago pela reconciliação entre você e a humanidade? Quem é que vai fazer isso? Quem que se apresenta aqui? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala para Jesus assim, Jesus, eu quero que você entenda o seguinte, você pode pagar o preço. Você pode se entregar a favor do propósito do Pai. Porque eu me comprometo a descer lá e todos os dias, até que o Senhor volte, eu vou ensinar, eu vou instruir, eu vou convencer, eu vou fazer uma obra para que a humanidade entenda o preço que foi pago na cruz e o quanto esse preço pago foi aceito pelo Pai e faz com que a humanidade possa ser reconciliada conosco novamente. Aleluia. Alguém pode aplaudir ao Senhor aqui? Amém? Agora, preste atenção. Na obra da criação, parece que o pai ocupa um papel predominante e importantíssimo na obra da criação. Tudo que foi criado pelo Filho, e isso é indiscutível. Mas parece que o Pai aqui tem a preeminência na obra da criação. Na obra da redenção, o Pai tem importância, porque afinal de contas, foi Ele que enviou o Filho. Mas o preço a ser pago na obra da redenção foi pago pelo Filho. Lógico que o Espírito Santo
tem papel aqui, porque foi o Espírito que fortaleceu Jesus, foi o Espírito que encorajou Jesus, foi o Espírito que ungiu Jesus para fazer o que fez. Mas a pessoa mais importante na obra da redenção parece ter sido Jesus. Alguém está concordando comigo aqui? Diga amém. Amém. No entanto, após Jesus morrer e ressuscitar e assentar-se à direita do Pai, ele edificou uma igreja. Agora, o que me parece que a pessoa mais importante para a era da igreja é o Espírito Santo. Agora, preste atenção. Se nós matarmos o Espírito Santo, se nós não nos relacionarmos bem com a pessoa e com o ministério do Espírito Santo, parece que vai criar uma parede aqui, em que todo o preço que o Pai pagou, em que todo o preço que o Filho pagou, vai ficar improdutivo. É o Espírito Santo que conecta a humanidade a esse preço da redenção. É o Espírito Santo que conecta a humanidade a esse ministério cristocêntrico. Então, se nós quisermos ter um relacionamento profundo com Jesus, um relacionamento profundo com o Pai, se nós quisermos ter um relacionamento profundo com Deus na pessoa da Trindade, nós temos que valorizar demais, demais, demais o ministério do Espírito Santo. E aqui que entra o que eu chamei ontem do ministério cristocêntrico. Por quê? O Pai centralizou a obra da redenção no Filho. E o Espírito centraliza a obra da redenção no Filho. Por isso que Cristo é o centro do universo. Porque tudo gira em redor e em torno dele, por ele e para ele. Quem está comigo aqui, diga amém. Então nós temos que crescer no nosso relacionamento com o Espírito Santo para entender tudo isso. É isso que eu estou falando sobre o ministério cristocêntrico. Agora, os irmãos podem se assentar, obrigado. Vamos aplaudir esses irmãos aqui, queridos, amém? Agora, o que nós vimos ontem é de que existem verdades espirituais que não podem ser negligenciadas. Por exemplo, se nós acreditamos de fato que o ministério do Espírito Santo é cristocêntrico, nós temos que parar para pensar qual foi a razão, o porquê. Qual foi o grande ministério do Espírito Santo? Foi nos reconciliar com Deus. Quantos concordam? Diga amém. A Bíblia fala que ele veio para salvar o que havia sido o quê? Perdido. Veio nos reconciliar novamente com Deus. Agora, o que nos separou de Deus? Eu não ouvi. Pecado. Então, a primeira obra do Espírito Santo, é o quê? É resolver a questão do pecado. Não tem como. Se você quer ter um bom relacionamento com o Espírito Santo, a primeira área da sua vida que vai ser tratada é a questão do pecado. E eu preguei muito sobre isso ontem. O pecado em relação ao Pai, ou seja, como que o Pai vê o pecado, como que o Pai trata o pecado a partir de hoje, a relação do pecado em relação ao próprio pecado, o que Deus vê como pecado, o que Deus vê como falha, o que Deus vê como natureza humana, o que Deus vê como natureza pecaminosa, e a nossa posição de sermos santificados pela palavra e pelo Espírito. Falei muito sobre isso ontem. E hoje nós vamos mergulhar um pouco mais profundo nessa questão. Por quê? O que eu entendo é que no momento que o Espírito Santo nos convence de pecado não apenas nos mostrando nossa condição pecaminosa e a necessidade de nascer de novo, mas também de como nós encontramos paz para com Deus, porque o próprio Deus já está satisfeito com o sangue derramado. Então não tem problema algum de nós desenvolvermos um bom relacionamento com o Senhor. Essa questão eu chamo da porta do reino, que é a porta do arrependimento. Você nunca entra no reino senão pela porta do arrependimento. Você nunca entra para manter um relacionamento com Deus senão pela porta do arrependimento. Mas no momento que você entra por essa porta, a Bíblia fala que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é o que está escrito em Colossenses? Transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Lá você era maldito, aqui você é bendito. Lá você era filho do diabo, aqui você é filho de Deus. Lá você não tinha nada, aqui você tem todas as coisas. Lá você não tinha comunhão, aqui você foi reconciliado. Lá você isso, aqui você aquilo. Lá você era um e aqui você é outro. Agora aqui entra um outro ministério do Espírito Santo. Então, o que diz João, capítulo 16? Que ele nos convence do pecado e da justiça. Agora o Espírito Santo vai entrar num novo estágio com você. Ele vai mostrar para você
o que significa a justiça de Deus em sua vida. O que significa a justiça de Deus em seu favor. O que significa a justiça de Deus nessa disciplina do Filho de Deus. Como eu falei ontem, todos a quem ele recebe por filho, ele disciplina. Essa disciplina é o que a gente entende de tortura, de bater, de nos proibir. Não, a disciplina é reeducar. Ou seja, a educação cristã. Nós precisamos agora ser transformados do nosso entendimento, porque nós não somos mais aquela velha natureza endemoniada, nós não somos mais aquela velha natureza caída, nós não somos mais aquela velha natureza amaldiçoada, nós somos filhos de Deus, que precisamos ser reeducados na disciplina do Senhor para andarmos como filhos de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é o quê? É sobre a nossa posição como filhos, a nossa realidade da nova criação. Eu quero começar então essa mensagem falando o seguinte: quantos de nós de fato entendemos que o cristianismo não é mudança de religião, mas é mudança de natureza? Poucos de nós acho que entendemos isso, porque a maioria de nós olha o cristianismo como mais uma opção, como uma religião talvez um pouco mais civilizada, mais amorosa, mais abrangente, ou coisa parecida. Não. Na realidade, Jesus nunca fundou o cristianismo. Jesus veio trazer o reino dos céus. Os cristãos foram chamados de cristãos porque eles expressavam a natureza de Cristo. O que Cristo veio fazer foi nos dar o direito de sermos feitos filhos de Deus, para vivermos no seu reino. A questão é que muitos de nós não entendemos isso. Aliás, a gente nem se posiciona como verdadeiramente sendo filho de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava no monte orando. Eu gosto de orar no monte. Aqui nos Estados Unidos não tem muita montanha, tem que ir lá para a Califórnia, né? Colorado, esses lugares tem muita montanha, né? Aqui só tem vale. Mas estava orando no monte e tinha um irmão. Assim, eu fiz aquilo ali como uma certa brincadeira, mas saiu de uma forma instrutiva. Ele estava orando assim, mas muito comovido. Oh, Deus! Deus de Abraão! Deus de Isaac! Deus de Jacó! Assim, irmão pentecostal mesmo, aleluia. E aí ele continua a oração. Senhor, nós que somos o pó miúdo da balança, o verme de Jacó, menos do que nada. Oh Deus, as nossas misérias são como trapo de imundície. E eu fui aproximando o irmão, aproximando dele. Eu falei, irmão, ele falou, o que foi, pastor? Você pode orar na primeira pessoa? Falou, por quê, pastor? Ah, irmão, eu não concordo com o que você está falando, não. Eu não sou trapo de imundície. Não. Nem se fosse da Johnson atualizada, eu não queria ser um trapo de imundície. Não. Eu não sou o verme de Jacó. Eu não sou o pó miúdo da balança. Pastor, mas está escrito na Bíblia. Eu falei, está escrito na Bíblia também, para comer pedra, porque você não come. Para construir arca, porque você não constrói a arca. Você tem que entender o que está escrito na Bíblia numa base doutrinária. O que é uma doutrina? É um conjunto de verdades que estabelece um conceito para determinar o comportamento. Isso é uma doutrina. Ele ficou olhando para mim e falei, irmão, a gente não veio no monte para discutir teologia, não. A gente veio no monte para orar. Por favor, se quer continuar assim, fique à vontade, mas na primeira pessoa, tá ok? Não me inclua nessa oração. Ok. A questão é que nós vivemos o cristianismo sem saber o que significa o que é cristianismo. Nós vivemos a vida em Deus sem entender de fato o que a vida em Deus é. O fato, e infelizmente eu quero dizer isso não de forma pejorativa, é que nós entendemos Deus na ótica da denominação, não na ótica do reino. Nós entendemos Deus na ótica do ambiente que frequentamos, não na ótica do reino. E o Espírito Santo quer que a gente amplie um pouco mais o nosso entendimento em relação a isso. O que significa ser filho de Deus? O que significa essa justiça em Deus? O que significa a realidade da nova criação?
A primeira grande verdade disso que eu preguei ontem é de que você nasceu de novo. Você tem uma nova natureza. Antigamente, você era um pecador tentando, lutando contra todo tipo de pecado. Não, agora é o contrário. Você é um santo, andando em vitória contra o pecado. Isso inverteu completamente. Pastor, isso não é verdade. Não, talvez não é verdade para a tua religião, mas para a Bíblia é verdade. Talvez não seja verdade para o seu sistema denominacional, mas para o reino de Deus isso é verdade. Isso talvez não seja verdade na sua concepção, que não foi trabalhada pela instrução do Espírito Santo, mas mediante a verdade do reino, isso é verdade. Se você nasceu de novo, você tem que entender que há uma realidade de Deus por trás disso, de que você, meu irmão, não é mais uma pessoa sujeita da mesma forma que você era aos pecados, a este mundo, antes de Cristo. Porque, em outras palavras, do que adiantaria, então, toda essa história de novo nascimento, de arrependimento, de reino de Deus? Serviria para nada. E é essa instrução que o Espírito Santo quer nos ensinar. Ele quer gerar em nós a identidade de filho de Deus. E aí é uma questão muito simples de ser entendida. Muito simples mesmo. Complicada de ser explicada, mas de ser entendida é fácil. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quantos concordam que nós pecamos na pessoa de Adão? Diga amém. Opa, a Bíblia fala, ainda aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão. Então, há pessoas aqui que não cometeram o mesmo pecado que Adão cometeu. Mas mesmo assim, as consequências do pecado de Adão foi transmitida a todos. Quantos concordam? Diga amém. Quanta força você faz para acreditar nisso? Nenhuma. Você admite essa fraqueza do pecado? Assim. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa ir para o monte. Não precisa fazer força nenhuma. É muito fácil dizer, miserável homem quem sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É muito fácil fazer isso, né? Agora a questão é, toda essa história é baseada no primeiro Adão, que é chamado alma vivente. 1 Coríntios fala sobre isso. Mas a história do cristianismo, a história do Filho de Deus, não está mais baseada no primeiro Adão. Está baseada no segundo Adão. Porque da mesma forma que por um pecou e a morte foi transmitida a todos, eu vou te fazer a pergunta, quantos creem que Cristo venceu? Opa, Jesus está com certo ibope aqui, vou tentar de novo. Quantos creem que Jesus venceu? Diga amém. E quantos creem que você agora morreu para o primeiro Adão? Diga amém. Quantos creem que você nasceu semelhantemente, da mesma estirpe, da mesma natureza do segundo Adão? Diga amém. Agora, por que tanta dificuldade de acreditar que não mais a maldição do primeiro Adão, mas a bênção do segundo Adão vai ser transferida? É engraçado isso. É impressionante que a gente fica ali sem fazer força nenhuma, admitindo a nossa fraqueza, admitindo a nossa fraqueza, admitindo a nossa fraqueza, admitindo a nossa fraqueza, e está correto, você tem que admitir a sua fraqueza, mas também você tem que admitir que você nasceu de novo, e que essa nova vida em Cristo Jesus, nada tem que ver com a queda mais do primeiro Adão, tem a ver agora com a vida, e a ressurreição, e a ascensão, e a glória, e o poder, e a majestade, e o domínio, e a soberania daquele que vive para todo sempre. A vida do Deus vivente está em você, a semente divina está em você, o poder eterno está em você, e muitas vezes nós não desenvolvemos esta natureza vitoriosa, mas conservamos a mentalidade da natureza caída. E o Espírito Santo precisa aqui nos disciplinar para destruir essa mentalidade derrotada, para construir essa mentalidade de filho de Deus. A questão é que nós misturamos o que é natureza humana e propensão para a queda com fraqueza. Minha mensagem hoje é sobre o Espírito que nos ajuda em nossa fraqueza. Agora eu comecei a pregar. Por que riu? A tradução foi longa, né, irmão? A pregação vai ser pequenininha, para ficar tranquilo. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Deus sempre se expôs a possibilidades de falhas. E essa é uma doutrina que a gente não quer admitir. Mas Deus se expôs a falhas lá no céu. Um dia eu estava orando, e como todo pastor tem muito problema na igreja, parece que essa igreja tem menos problema. Assim, eu sinto no ar, assim, não tem tanto problema essa igreja aqui. Né? Os brasileiros, quando vêm morar nos Estados Unidos, parece que respiram os ares da América, assim, ficam mais santos, aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, glória a Jesus. Mas eu estava assim, e eu falava assim, Deus, eu não aguento mais tanto problema dentro da igreja. Eu não aguento mais, eu passo mais problema, eu passo mais tempo resolvendo problema, mais tempo papagando em Deus, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais ter problema. Foi a revelação da minha vida, a resposta que eu vi. Deus falou assim, por que você quer uma coisa que nem eu vivi sem ela? Eu falei, como assim? Não viveu sem ela? Ele falou, Marcelo, eu tenho problema desde os céus. Eu tive que lidar com um problema aqui no céu, com um camarada que quis o meu lugar. Tem alguém comigo aqui ou não? Eu tive problema com a primeira humanidade, com os primeiros que eu criei lá. Eu dei tudo para os caras, eles acharam que aquilo não era suficiente, eles quiseram algo mais. Eu tive problema com a descendência deles ao ponto de falar assim, olha, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Depois eu tive problema com Noé, logo que ele partiu da arca, o camarada já transmitiu a maldição para os seus filhos. Eu tive problema com Adão, com Abraão, que na peregrinação. Eu tive problema com Israel, eu tive problema com Moisés, eu tive problema com Davi, eu tive problema com todos. Você não quer ter problema? Aí eu falei, não, está certo. Está certo. Foi só um pensamento estúpido que passou aqui, Senhor. Faz? Já passou. Aleluia. Mas a questão é que, a resposta depois da resposta foi mais gostosa. A questão que Deus falou comigo é o seguinte, eu não tenho problema com problema, porque eu sei resolver. Eu sei colocar ordem na casa. Agora deixa eu traduzir isso para todos nós. O nosso problema com a fraqueza é que nós olhamos para a fraqueza para justificar-nos a permanência na derrota. Esse é o nosso grande problema com a fraqueza. Você pode observar que quase todas as pessoas que falam das suas fraquezas estão sempre conectando ela a um estado pecaminoso, a um estado de derrota, a um estado de permanência na velha natureza. E aqui que está o errado. Quando a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 26, que Deus nos ajuda em nossas fraquezas, ou o Espírito Santo intercede por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, Ele não está aqui simplesmente dizendo para nós que a gente não tem jeito mesmo. Não, pelo contrário. Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe da nossa propensão de queda, Ele sabe da nossa propensão de erro, Ele sabe o quanto nós. Então, por isso que Ele está sempre presente. Não para alimentar nossa fraqueza, para mostrar que mesmo diante da nossa fraqueza, mesmo diante da exposição do mal, mesmo diante de circunstâncias difíceis, a semelhança do Pai, você pode andar em vitória. A semelhança de Jesus, você pode andar em vitória. É o inverso do que as pessoas pensam. Porque a nossa mente, em relação ao Espírito Santo nos ajudando, é mais ou menos assim. Vou criar um ser imaginário aqui. Né? Não, Paulo, vem cá, eu gostei de você. Você é o cara hoje, você percebeu que você é o cara hoje, né? Deus está querendo te promover hoje. Agora você vai ser o fraco. O cara com fraqueza. Aí o Paulo está aqui assim. O que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque, mesmo tendo nascido de novo, a semelhança de Jesus, que teve todas as possibilidades de queda, nós também temos. Não é só porque nós nascemos de novo, somos mais que vitoriosos, que nós estamos isentos da possibilidade de queda. Isso que a Bíblia chama de fraqueza, a possibilidade de queda, não de permanência no erro, não de permanência na derrota, não de permanência no pecado. Aí o Paulo está enfrentando uma situação aqui difícil. Está pegada, a tentação está violenta, ele está aqui enfrentando algo muito difícil aqui, ok? Aí o Espírito, ele começa assim, Jesus, me ajuda.
Olha lá, você é um cara legal. Aí o Espírito Santo chega para ele assim, o que está acontecendo, Paulo? O bicho está pegando. O bicho está pegando. Ok. Ô, Paulo. Olha como a gente imagina o consolo do Espírito Santo. Ô, Paulo, é assim mesmo. Eu sei entender a natureza do homem. Isso passa, isso passa. Pode piorar, mas assim, entendeu? Isso passa. Tranquilo, vou estar aqui do seu lado. Entendeu? A vida inteira eu vou estar do seu lado. Amém. Tá? Assim, não tem problema, mesmo que você tenha que passar isso a vida inteira. Eu estou do teu lado, não vou desistir, não. A gente pensa, muitos de nós pensam que o Espírito Santo ele vem nos consolar dizendo assim, é assim mesmo. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte da vida. Você não tem como se ver livre disso. Isso é a pior mentira do mundo. Deixa eu te explicar como que é o consolo do Espírito Santo. Ele vem nos convencer da justiça, amém? Porque o ministério dele é cristocêntrico. Aí, novamente, vai lá. Novamente, o fraco. Ok. Aí o Espírito Santo vem. E aí, Paulo, o que está acontecendo? O bicho está pegando. O bicho está pegando? Em que área o bicho está pegando? Melhor não falar no microfone. Melhor não falar no microfone? Tá bom. Então, fraqueza, é uma fraqueza, é uma fraqueza muito fraca. É uma fraqueza muito fraca. Então, Paulo, essa fraqueza muito fraca, deixa eu te falar uma coisa. Cara, ela é pertinente ao ambiente da tentação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você entende, Paulo, que no momento que eu te convenci do pecado e você recebeu Jesus como seu Salvador, entrou em você, no seu espírito, uma nova natureza. Uma natureza que pode te fazer andar em vitória sobre isso, Paulo. Você não precisa ser mais escravo disso. Você sabe por que você está muito nessa situação deprimente, nessa situação de quem parece que vai ser derrotado? Porque você está olhando para a sua própria força. Então, a sua força é limitada e torna você mais fraco nisso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Tira os olhos da sua fraqueza humana e olha para a sua natureza em Cristo Jesus. Nele você pode, cara. Nele você pode, tá vendo? Você pode andar nos passos dele. Tá vendo como que ele venceu essa área? Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele caiu. E você tem a mesma natureza dele, você está vendo? Aleluia. Você já percebeu que já tirou ele do ambiente da tentação? Agora está colocando ele na posição de filho de Deus. Aleluia. Alguém pode aplaudir ao Senhor aqui? Em todas as áreas da nossa vida, é isso que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por que o diabo quer? Que você olhe o cristianismo pautado em sua própria força. Que você olhe o cristianismo pautado na sua própria energia e sabedoria, mas não. Ainda que eu seja o vaso de barro, ainda que eu não seja capaz de fazer nada por mim mesmo, como quem tem capacidade em si mesmo, como quem tem justiça em si mesmo, ainda que tudo isso seja verdade, a vida cristã não está baseada na minha fraqueza, mas naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que está sentado à direita de Deus, acima de principados e potestades. Eu estou escondido nele, e nele eu posso todas as coisas, nele eu sou mais do que vitorioso, nele eu posso andar em vitória, nele. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos tira do nosso ambiente de fraqueza, no sentido de depender da própria força humana para andar em vitória. Você vai observar que todos os textos da Bíblia, que falam sobre fraqueza, nunca a mentalidade é da permanência na derrota. Quando Paulo fala assim, não me gloriarei em outra coisa senão nas minhas fraquezas. Porque na minha fraqueza manifesta a glória de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Você vai perceber que Paulo nunca se torna um derrotado. Ele nunca se torna vítima do pecado. Ele nunca se torna vítima do sistema satânico pela sua própria fraqueza. Ele reconhece que humanamente ele é limitado. Ele reconhece que humanamente ele não pode lutar por aquilo. Mas ele sabe que o seu homem interior, ele sabe que a sua vida em Cristo Jesus, ele sabe que a sua nova natureza lhe dá a capacidade de sair fora daquele ambiente. E aí as pessoas entendem muito errado,
Por exemplo, que Paulo fala sobre fraqueza em Romanos capítulo 7. Então o apóstolo Paulo vem falando bastante coisas ali. E ele termina ali no versículo 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Você lembra qual é a indagação antes? Porque o bem que quero fazer não faço. O mal que não quero fazer acabo fazendo. Miserável homem que sou. Aí as pessoas pegam e param nesse versículo. Eu sou o verme de Jacó. Eu sou o pó miúdo da balança. Eu sou o zero, que mora à esquerda do zero, que é casada com a irmã que mora à esquerda do zero, que mora à esquerda do zero da vírgula. Não, irmão. Não. Esse texto não é para isso. Quando o Paulo vem falando tudo a respeito da lei, a respeito de uma vida sem o Espírito, a respeito de uma vida sem o novo nascimento. E quando ele faz essa indagação, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz isso como uma ação assim, eu te dou a indagação para eu mesmo te dar a resposta. Ele dá a resposta no capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, era impossível eu andar em vitória na lei. Era impossível eu andar em vitória na Constituição passada. Era impossível eu vencer a mim mesmo lá, mas mediante o Espírito residente dentro de mim, mas mediante essa nova natureza que tenho, eu posso todas as coisas. Paulo dá uma invertida, não de permanecer, fazer que a gente permaneça no ambiente de derrota, de fraqueza pecaminosa, mas de dar uma resposta no Espírito. Por quê? Porque através do novo nascimento, a lei do pecado foi quebrada. Diga comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem está em Cristo Jesus, diga amém. Não há condenação. Acabou isso. Por quê? Porque o sangue, lembra que eu preguei na primeira noite aqui, o sangue, ele fala diante do Pai. Não tem condenação. Ok? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito de vida. O que ela fez? Está aí na sua Bíblia 8. Nos libertou. 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 Libertou da lei do pecado. Lembra na velha natureza? Você era miserável homem que sou. Mesmo eu não podendo. Eu não consigo, mesmo eu querendo, eu não consigo. Miserável homem quem sou. A lei do Espírito de vida quebrou isso, quebrou isso, quebrou isso. Eu era escravo, eu queria fazer o bem e não conseguia. Eu queria andar pelo caminho certo e não conseguia. Você se lembra antes de você aceitar a Cristo que era assim? Você se lembra antes de você nascer de novo que era assim? Mas agora a lei do Espírito de vida entrou em mim. O bem que eu quero eu faço. Por quê? Por que eu faço? Porque eu nasci de novo. Eu posso andar na verdade. Eu posso andar em Cristo. Eu posso andar em vitória. Eu posso escolher o certo. Eis o pecado está à sua porta. Cabe a você dominá-lo. E pelo poder do Cristo que habita dentro de mim, eu posso dizer não. E pelo poder do Cristo que habita em mim, eu posso rejeitar. E pelo poder do Cristo que habita em mim, pelo Espírito Santo, eu posso dizer não. Aleluia! É isso que você tem que entender. O Espírito Santo vem nos ajudando em nossa fraqueza. Ou seja, não fazendo com que a gente viva nela. Porque nós somos humanos. Enquanto humanos, enquanto nessa carne, nós vamos ser expostos ao mal. Expostos à tentação. Expostos às coisas. Agora a questão, eu tenho que voltar um pouquinho que eu preguei ontem, para fazer mais sentido para quem está aqui só hoje. A questão é que, se a gente não trabalhar bem a verdade do novo nascimento, a verdade do arrependimento, isso aqui não funciona. Vou te explicar por que não funciona. Porque muito do que faz a gente permanecer nessa fraqueza derrotante, escravatória, é porque a gente tem prazer no que fazemos. Muita da nossa justificativa, chamada de fraqueza, ela só existe porque a gente tem prazer no que faz e não quer abrir mão do que faz. Porque nós não fomos convencidos que o que estamos fazendo é pecado.
Esse é o grande problema. Então a gente tem que ficar inventando a doutrina da fraqueza, de forma errada, porque ela existe, ela é verdadeira, nós somos realmente fracos, para justificar a permanência no erro que nós estamos cometendo. Por que vocês estão me olhando assim? Esse é o grande problema. Nós ainda, como Eva, a gente vê que a árvore é boa e agradável para dar conhecimento. A gente, como Acã ainda, a barra de ouro, a capa babilônica, vale um pouquinho mais do que a obediência. Nós, a semelhança de Saul, não queremos se submeter aos limites da nossa esfera, sendo apenas rei e ocupando o lugar de sacerdote. Então a gente permanece aqui nessa doutrina da fraqueza, justificando os nossos erros, porque a gente tem prazer neles ainda. A gente encontra algum lucro nele ainda. Então o Espírito Santo vai ter que trabalhar aqui novamente, porque o ministério dele é cristocêntrico. Eu já aconselhei muitos casais que se traíram. Já aconselhou alguns, pastor? Não muitos, né? Não foi nesse ministério aqui, com certeza. Não foi nessa igreja, né? Paulo, já aconselhou casais que se traem? Geralmente, qual que é a desculpa? Ele foi negligente. Ela foi negligente. Irmão, vou falar uma coisa para você. É muito mais difícil você ser fiel quando você faz parceria com infiéis. É muito mais difícil. Porque a Bíblia fala que é bom serem dois, porque se um cair, outro levanta. O problema é quando você anda com o outro já caído. Quem está comigo aqui? A Bíblia fala que é bom serem dois, porque se um esfriar, o outro aquece. O problema é quando você está andando com um que já virou um iceberg. Eu acho que é muito mais fácil serem dois. O problema é o seguinte. O problema é que a gente quer justificar os nossos erros. A semelhança de Adão. Foi a mulher que você me deu. A gente sempre está querendo encontrar uma justificativa para a nossa fraqueza, não no sentido de quem quer se ver livre de lá, mas de quem não quer se sentir condenado por estar lá. E esse é o grande papel do Espírito Santo. Falar, cara, você tem que sair daí. Você tem que sair daí. Eu tinha uma mulher lá no meu ministério no Brasil. Ela chegou para mim e falou, pastor Jamal, você ora por mim? Eu falei, por quê? Irmão, eu sempre pergunto por quê. Porque tem umas orações assim que é cavernosas. Às vezes quer que o marido morre, a mulher morre. Então a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o que você vai orar. Irmão, né? É uma coisa que me trava na oração. Ora aí, pastor. Orar pelo quê? Não, Deus vai te revelar. Me trava. Eu tenho espírito de revelação, eu tenho dom, mas assim, me trava, eu não consigo ver nada, nem a abobrinha voando quando a pessoa fala assim. Mas tá bom. Essa pessoa chegou lá, eu quero, pastor, que você ore para aquele homem que está comigo, vai embora. Aí eu sabia da história. A história é a seguinte, que essa mulher havia contraído relacionamento com um casado, e agora ela havia se convertido e trouxe essa situação para a igreja. E ela perguntou, pastor, pede para Deus mandar ele embora. Eu falei assim, não. Desse jeito, eu falei assim, não. Credo, pastor. Por que você não vai orar? Eu falei assim, irmão, isso não é papel de Deus, não. Isso é teu papel. Quem tem que mandar ele embora é você. Você reconhece que isso é pecado? Sim. Pecado, pastor? Então, por que você está com esse negócio ainda aí? Ela olhou para mim assim. Será que você está certo, pastor? Eu sei que estou certo. Eu sei que estou certo. Agora, certamente, o Espírito Santo, na sua decisão, ele vai te ajudar.
Porque há todo um movimento emocional por trás disso. Há toda uma vida que foi gasta no relacionamento disso. O sentimento de perda, o sentimento humano vai estar ali, mas o Espírito Santo vai te ajudar nessa sua fraqueza humana para que você não permaneça nela, porque é uma proposta maior do que permanecer nessa fraqueza. Alguém está comigo aqui ou não? É totalmente diferente do que a gente pensa. O ministério do Espírito Santo que nos ajuda a caminhar para a realidade da nova criação. Não é permanecer na fraqueza como quem busca apoio e aprovação no erro. Não, pelo contrário, é nos tirar da nossa limitação humana e nos posicionar em Cristo. Por isso que muitos de nós, irmãos, acabamos não desenvolvendo um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo. Porque, na realidade, nós não permitimos entrar na essência da pessoa e do ministério dele. Quando Pedro foi pego na sua arrogância, prepotência, dizendo, ainda que todos te neguem, eu não te ligarei, e se for necessário, eu morrerei por ti. Jesus falou assim, Pedro, você não está entendendo nada, você é muito inocente. Essa noite eu entrei lá no mundo espiritual, Pedro, e o Satanás pediu você para mim. Ou seja, você já está num ambiente de requerimento satânico. Você já está num ambiente de fraqueza, em que Satanás já está podendo requerir a tua alma, Pedro. Mas eu entrei lá em intercessão por você e roguei que a sua fé não desfaleça. Mas você vai ter que passar por esse quebrantamento aí. Observe que em todo momento, Deus ele está não olhando para a nossa fraqueza como quem quer que a gente permaneça lá, aprovado nela. Aí o que a gente vai fazendo? A gente cada dia vai se esfriando mais ao ministério do Espírito, e o ministério do Espírito está alinhado com a verdade, porque ele nos guiará em toda a verdade. E aí a gente precisa da religião, porque o ser humano é um ser religioso, ele não vive sem religião. Aí ele começa a criar as religiões para-eclesiásticas, ou seja, aquilo que parece igreja, mas não é igreja. Aquilo que parece reino, mas não é reino. Aquilo que parece verdade, não é verdade. Aí começa a criar um monte de justificativa que a gente chama de reforma e de renovo e de modernização, que na verdade não tem nada de moderno, tem mais às vezes de satânico, tem mais de mentira, tem mais de engano. Porque é o seguinte, irmão, por mais moderno que a gente seja, a modernidade tem que caminhar nas veredas antigas. O caminho sempre vai ser o mesmo, a verdade sempre vai ser a mesma, a doutrina sempre vai ser a mesma. Não importa a forma como você se apresenta. Se amanhã depois o pastor Maurício quiser se apresentar aqui com calça, pastor, vai ficar legal, entendeu? Calça rasgada, umas camisas, aleluia, cabelo arrepiado já está, glória a Deus, né? E tal. Não tem problema nenhum, eu não tenho problema com isso, eu não sei se você vai ter, entendeu? Desde que a essência do cristianismo não seja perdida. A questão é que nós vamos para as nossas justificativas de fraqueza, e eu vou repetir isso centenas de vezes, para fazer com que a gente encontre um ambiente confortável, para se manter fazendo as coisas erradas sem nenhuma condenação. Quando o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, não é apenas o conforto de saber que somos limitados. Não é apenas o conforto de saber que em nós mesmos não temos justiça própria. Não. Mas o consolo do Espírito aqui é nos conduzindo à semelhança de Cristo. Agora, olha que interessante. Vamos avançar um pouquinho mais nessa verdade. Quem está comigo aqui, diga amém. Paulo está ali em Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Presta atenção aqui, eu só vou ler, depois você anota e vai ser em casa. Paulo, então, está falando a respeito daquela igreja, está falando a respeito daquele público, ali a extensão do seu ministério, o resultado daquilo que ele cria manifestado em uma obra. E ele, então, começa a dizer assim, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Coisa forte, né? Só o pastor Maurício falar isso dessa igreja? Vocês são a minha carta.
escrita. Todo mundo pode ler as minhas crenças aqui. Todo mundo pode ler, ver as minhas convicções aqui. Então, Paulo está falando. Só que, Paulo ele vai um pouco mais. Conhecidas aos homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. A questão é que, seguinte, quem está comigo aqui? Olha nos meus olhos aqui. A questão é a seguinte, alguém está lendo lá fora aquilo que nós estamos escrevendo com o nosso estilo de vida aqui dentro, que é a extensão do ministério do anjo desta igreja. Em outras palavras, as pessoas vão ler lá fora o que o anjo da igreja escreveu pelas verdades que está dentro dele, transmitida a vocês e agora sendo praticadas na existencialidade. A questão lá fora é que, como que as pessoas vão ler? O que está sendo escrito? Uma vez eu estava orando e o Espírito Santo falou assim, sabe o problema dessa geração? É que essa geração quer ver o mundo transformado, dando o mesmo que ele já tem de sobra. E se você dar o mesmo que eles têm, eles vão ser os mesmos que são, porque o mesmo não pode gerar outras coisas. O que significa isso? O mundo não tem o que a gente tem. E a gente quer dar para o mundo o que eles têm de sobra. Ou seja, o mundo está cheio de entretenimento. Mas aqui em Orlando, quer falar de entretenimento? Vem para Orlando. Vem para Tampa. Se nós formos mais uma igreja de entretenimento, não que a igreja não deve ser divertida, não que a igreja não deve ser alegre, não que a igreja não deve ser um ambiente gostoso. Poxa, que é isso, irmão? Eu estou fora de igreja ranzinza, que os caras parecem mais um bode do que um cristão. Pelo amor de Deus, eu estou longe de uma igreja dessa. Sabe? A igreja tem que ser alegre, feliz, descontraída. Uma igreja, né? Up, glória a Deus. Na verdade, quantos concordam? Diga amém. Aleluia. Bem, mas a questão é a seguinte, o que eles querem encontrar aqui? O que eles não têm lá fora. Essa liberdade que a gente tem em Cristo. Essa liberdade de ser livre do poder destrutivo do pecado, de ser livre do poder destrutivo das trevas, de ser livre da falta de paz, da falta de esperança, da falta de uma visão de futuro, da falta da convicção de que nós podemos todas as coisas, de um sentido na vida. Agora, quando eles leem a nossa própria vida, eles falam, mas aquele cara ali, está no mesmo pecado destrutivo que eu estou. Aquele outro ali também, está no mesmo, fazendo as mesmas coisas obscenas que eu faço, aquele outro ali, está na mesma coisa fazendo aqui que eu faço. E olha só, o que está indo na igreja? Então é isso que aquele pastor prega? Ele prega a aprovação daquilo que me destrói? Na realidade, quem está sendo destruído não quer a aprovação, ele quer a libertação. Nós, os crentes, às vezes, somos mais imbecis do que aqueles que estão no mundo. Porque a gente quer aprovação enquanto eles estão buscando libertação. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Parar para dizer, meu Deus, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Eu aprendi isso mais ou menos há uns 2018. Eu aprendi mais ou menos isso há uns 27 anos atrás. Eu estava vivendo um momento muito difícil. Eu me converti com 18 para 19 anos. Eu não vim de um berço cristão, então com 18 anos fora de um berço cristão dá para aprender muita besteira. Quantos concordam? Diga amém. Pensa num cara que veio com carga, sobrecarga e com muita coisa para dentro da igreja. Eu tinha que me eliminar de tudo aquilo ali. E um dia, eu cheguei para o Espírito Santo e falei assim, literalmente, estava na sala de seminário, assim, hoje acabou. Acabou. Eu falei para o Espírito Santo, acabou, sabe por quê? Porque, se eu não consigo andar em vitória nisso daqui da minha vida. E se eu for para o ministério, faltava um ano para me formar, se eu for para o ministério com essas coisas que estão aqui dentro, em 2, 3 anos eu vou cair. Isso vai causar escândalo. Isso vai trazer mais problemas do que benefícios. Isso vai trazer coisas horrorosas para o teu reino. Então eu estou fora já.
Aí o Espírito Santo falou assim, isto é o que o diabo quer. O diabo quer que você seja vencido pela sua própria fraqueza. Mas sério, eu quero que você entenda uma coisa. Eu sei o que está aí dentro. Eu sei o que você está passando. E eu sei da sua fraqueza nesta área. Eu sei o quanto Satanás investiu nessa área na sua vida e o quanto você foi manipulado, o quanto você foi abusado nesta área. Só que eu quero que você entenda o seguinte, você foi chamado em Cristo Jesus para andar em vitória sobre isso. Para você andar em vitória, não para você se ver escravo, não para você se ver como vítima, não para você se ver como isso. Então o diabo sabia da minha fraqueza e me lançava cada dia mais para a minha fraqueza. Quanto mais ele me lançava para a minha fraqueza, mais escravo eu era da minha fraqueza. E quanto mais escravo da minha fraqueza, mais território ele ocupava, menos espaço sobrava para o Espírito Santo. Mas no dia que eu ouvi que o Espírito Santo sabia de tudo aquilo, mas ele não me via segundo a minha fraqueza, mas no que eu poderia me tornar, no momento que eu receber essa revelação da nova realidade da minha vida em Cristo Jesus, a minha vida mudou. Mudou. Foi assim, ó, pum! Porque eu quero que você entenda que a tentação da fraqueza, ela está muito pautada no seu nível de revelação, de instrução. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu espero não ser desagradável, mas eu preciso usar um exemplo forte, vem na minha cabeça um desse aqui. Vamos supor aqui, pastor Vanderlei, usar para você, que daí não ofende ninguém, se ofender, ofendo só você, aí a gente se trata depois, mais fácil, ok? Então, vamos supor que o diabo chegue para você aqui e te tente a você comer fezes. Quantas forças do universo você precisaria reunir ao mesmo tempo para dizer não a isso? Pensou demais, pastor, me deu medo. Nada, né? Nenhuma. Pô, qual a possibilidade de você comer fezes? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que você nunca foi tentado a comer fezes. O diabo não desperdiça o tempo dele. Mas o diabo vai te tentar naquelas áreas onde a sua fraqueza ainda não foi revestida da natureza de Cristo. Onde não há uma verdade em Cristo que faz você se tornar forte. Ali ele entra. Se você se ver como adúltero, ele sempre vai te atentar com adultério. Se você se vê um roubador, ele sempre vai te tentar com roubo. Se ele te ver como mentiroso, você sempre vai te atentar com a mentira. Porque a tentação é uma possibilidade que está dentro de nós. E que ele vai sempre criar alguma coisa aqui fora, para trazer o que está de dentro. Vou te fazer uma pergunta e não vou te dar resposta, só vou te dar a pergunta. Você acha que no céu tinha orgulho, vaidade, no ambiente? Sim ou não? Tinha? De onde veio isso aí, então? Quem criou esse orgulho, essa vaidade lá no céu? De onde veio aquele orgulho, aquela vaidade que Satanás foi tomado dela? De dentro dele. De onde a desobediência veio? Estava no ambiente ali? No Éden? Ou veio de dentro de Eva? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Você nunca cai com nada fora. Nada fora. Você só cai com coisas que estão dentro de você. Ah, pastor, por que adulterei? Porque o adultério está dentro de você. Por que eu menti? Porque a mentira está dentro de você. Por que eu estou na pornografia? Porque a pornografia está dentro de você. Não está fora. Ela está fora para todo mundo, irmão. Nesse exato momento, a pornografia pode ser acessada por qualquer um agora, nesse exato momento. Eu posso pegar esse smartphone aqui, ó, e se eu quiser, eu entro aqui num tal de um browser, eu uso o Safari, e eu posso agora exatamente acessar a pornografia. A qualquer momento. Mas por que eu não faço? Porque não está dentro de mim. Eu não tenho vontade disso. Ei, eu tenho uma fraqueza chamada sexual. Eu fui criado
para ser reprodutivo. Eu fui criado com vontade sexual. Isso é uma fraqueza. Eu dependo dela. Você não, né? Só eu. Só eu. Eu tenho uma fraqueza. Isso é uma fraqueza. Agora, eu não preciso usar essa fraqueza para me justificar indo para a pornografia. Eu tenho que chegar para minha mulher e falar, estou tão fraco hoje. Você pode me fortalecer um pouquinho? Quem está comigo aqui, diga amém. A gente tem que entender essas coisas. É muito mais simples o cristianismo do que a gente pode entender. Eu tenho uma fraqueza. Eu não sou anjo que vive de nuvem, comendo nuvem. Eu preciso de dinheiro para comprar comida. Quem precisa de dinheiro para comprar comida aqui, diga amém? Quem precisa de dinheiro aqui para pagar a conta, diga amém? É uma fraqueza, você precisa daquilo, isso é uma fraqueza. Tudo que você depende é uma fraqueza. Você está ali, entre aspas, vamos usar a palavra entre aspas, dependente daquilo. Porque se lhe faltar dinheiro, irmão, você está lascado. Ainda mais morando nos Estados Unidos. Dura uma semana a vida aqui. Sem dinheiro. É uma fraqueza. Quem está aqui, diga amém. Agora, você pode me deixar ouro em pó aqui, irmão. Pode me deixar milhões de dólares aqui. Do jeito que tiver aqui. Vai ficar aqui. Uma coisa que a gente não entende sobre a lei. A Bíblia fala que a lei foi escrita para os maus. Para os roubadores, para os detratores, para os maus. Eu não tenho problema com a lei. Eu não tenho problema que a lei pune os roubadores. Vai punir eles porque essa lei não me afeta, eu não sou roubador. Ei, quem está aqui comigo, diga amém. Quem está aqui, diga amém. É uma questão interna. E aqui que o Espírito Santo vem produzir em nós. Ei, Marcelo, por que você está preso na sua fraqueza humana? Você sabia que Cristo se fez pobre para que nele você se tornasse rico? Que segundo as suas riquezas Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ei, Marcelo, você sabia que mesmo os lírios do campo não se vestiram melhores do que Salomão, que não se vestiu igual a eles? Olhe para os pássaros, Marcelo, olhe para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas eles têm provisão. Ou seja, não se prenda a essa fraqueza, há algo maior para você em Cristo Jesus, aleluia! Isso quer nos ajudar nas nossas fraquezas. Aleluia. Agora, eu volto para o nosso tema central. Quem é aqui, o fraco? O Paulo aqui? Mas o Paulo não tem nem consciência do Espírito da verdade. Ele nem sabe da existência do Espírito Santo, como em Atos capítulo 19. Ele está num cristianismo que o Espírito Santo é alguém que talvez um dia, quem sabe, vai existir. Ele não conhece nada, ele não é introduzido a essa verdade há muitos anos. O que acontece? Ele não consegue interagir com o Espírito Santo. Ele não consegue ouvir o ministério do Espírito. Ele não consegue ouvir os impulsos do Espírito dizendo para ele quem ele é em Cristo Jesus, o que ele pode em Cristo Jesus. Que ele não precisa estar limitado às suas fraquezas humanas, porque há algo maior, mais poderoso do que simplesmente as suas fraquezas. Se você não tem esse relacionamento, você não consegue ir adiante. Voltemos para o texto aqui de Coríntios. Vamos lá. Capítulo 3. Carta escrita pelo Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para termos o ministério da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica e a letra mata. Se o ministério da morte, gravado pelas letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, e por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória? Como não terá maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção de glória, muito mais glorioso o ministério da justiça, que é o que eu estou tentando ensinar aqui, no raso do raso do raso para vocês. É isso que nós temos que entender. Vou só encerrar esse versículo aqui. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual resplandecente glória. Isso aqui está num contexto dos judeus, da lei dos judeus, para onde o evangelho primeiramente foi pregado. Mas essa mesma verdade veio para nós, os gentios. Mesmo que não estávamos sem a lei, mesmo que vivêssemos sem lei, a lei mosaica, havia uma lei do pecado que nos governava. Porque você tem que entender que a lei do pecado governava sobre Israel, por mais que eles fossem eficientes na oferta, na obediência da oferta, de fazer tudo conforme as exigências da lei pedisse, a oferta podia ser perfeita, mas os ofertantes continuavam escravos. Esse é o grande problema da lei. Por mais que eles trouxessem o novilho certo, por mais que eles partissem da forma correta, por mais que eles sacrificassem da forma correta, a perfeição estava no sacrifício, porque representava Cristo. Mas o ofertante saía dali igual, sem apenas a condenação. No Novo Testamento é diferente. Nós já temos o sacrifício perfeito. O que é transformado aqui não é o sacrifício, mas é o sacrificante. O que é transformado aqui não é o sacrifício, mas é aquele que faz o sacrifício. É eu que vou sendo perfeito no sentido de cada dia eu vou crescendo na verdade. Cada dia eu vou crescendo em glória, até que eu me torne varão perfeito, até que eu chegue à estatura de Cristo, até que eu não seja mais levado por qualquer vento, até que eu me torne inabalável, até que eu me torne aquilo para o qual eu fui chamado. Aleluia! Alguém está comigo aqui ou não? Você não pode permanecer nessa doutrina da fraqueza como busca justificativa. Você não pode permanecer nessa doutrina da fraqueza como quem busca aprovação para os seus erros. Pelo contrário, você tem que entender o seu limite. É verdade, somos limitados. A sua fraqueza é verdade, somos fracos. A sua justiça, que na realidade não serve para nada. Mas você tem que entender que tudo isso foi superado por Cristo, por Cristo, por Cristo. Nele você vence, nele você pode, nele você tem, nele você é livre. O Espírito Santo quer fazer isso com você. Ele está te chamando para isso. Te chamando para isso. Há uma glória para ser resplandecida. Há uma glória para manifestar sobre a sua vida. Eu gostaria tanto que você entendesse. Essa mensagem simples. É muito simples. Não tem nada de complicado aqui. Mas é muito poderosa. É transformadora. Se você entender o que eu estou pregando, eu garanto que você vai entrar num processo de transformação, que não muito depois de hoje, você vai dobrar a proporção de glória, de experiência com Deus, de manifestação de Deus, de vida com Ele. Mas você tem que aceitar o convite do Espírito Santo. Ei, eu fui chamado para te convencer da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu preciso te convencer de que você não faz mais parte da primeira criação no sentido de vir do primeiro Adão. Você agora faz parte da segunda estirpe. Você nasceu de novo. Você tem uma semente divina dentro de você. Você tem agora a vida de Cristo dentro de você. E é isso que eu quero trazer para fora, é isso que eu quero que você manifeste, uma vida santa, uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida de glória. Quantos querem obedecer ao ministério do Espírito Santo aqui? Diga amém. Será que o ministério de música todo pode vir para cá, por favor? Eu queria te fazer um convite muito simples. Nosso altar aqui tem pouco espaço. O bom seria que todos nós viéssemos para cá.
Mas o altar vai ser onde você está aí. Eu gostaria que você que entendeu e quer dar uma resposta ao Espírito Santo, dizer assim: Espírito Santo, eu quero entrar nessa caminhada de vitória, aleluia. Eu estou entendendo o que são os seus gemidos inexprimíveis. Eu estou entendendo agora o que é interceder por mim segundo o propósito de Deus. Eu estou entendendo agora o que significa isso, o que você está fazendo por mim, Espírito Santo, e eu não vou mais te resistir. Eu estou indo aos teus braços, eu estou indo ao seu aconchego, eu estou indo ao seu consolo que me faz andar em vitória, ao consolo que me faz andar por cima dessas prisões, romper com isso, aleluia. Você pode ficar em pé como quem está dizendo sim, como quem está dizendo sim, como quem está dizendo sim, e levantar as suas mãos aos céus, e ir profundo nas águas de Deus, ir profundo no Espírito como você nunca foi. Flua, 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 flua. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, eu me rendo ao teu ministério, eu me rendo ao seu ministério, ao seu chamado. Sim, 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 sim. Flua, flua. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Eu queria fazer algo aqui essa manhã, algo muito simples. Eu queria pedir a tua ajuda para fazer isso. Eu gostaria que você pegasse as suas mãos e colocasse sobre o ombro de alguém essa manhã, e que ninguém ficasse sem um toque humano aqui, e que você olhasse para essa pessoa e dissesse assim: olha, da mesma forma que os meus braços estão estendidos sobre os seus ombros, há alguém muito mais poderoso do que eu, há alguém muito mais capaz do que eu, há alguém muito mais forte do que eu, que está ao seu lado todos os dias, para te ajudar a romper com os grilhões, para te ajudar a romper com esse ambiente de derrota, para te ajudar a você romper com essa escravidão, para te ajudar a você ser aquilo para o qual Jesus te comprou, para te ajudar a te levantar a um lugar de vitória, a um lugar altaneiro, aleluia. E eu gostaria que você começasse a orar por ele agora e abençoasse a vida dele. Vamos, vamos. Vamos, ore por ele, encoraje ele, tire ele dessa mentira do inferno, que ele é escravo, de que ele é sujeito ao pecado, de que ele é sujeito à derrota. Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser mais do que vitorioso. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação.
Espírito Santo, você sabe o que está no coração do Pai em relação às nossas vidas. Você consegue ler lá no Salmo 139 a razão pela qual nós viemos a esse mundo. E Espírito Santo, nós queremos interagir com o seu ministério, como quem vai permitir você escrever em nós, realizar em nós tudo o que Deus projetou para as nossas vidas, mesmo antes de existirmos. Espírito Santo, liberte-nos de nós mesmos, liberte-nos das nossas mentiras, liberte-nos, Senhor, da nossa escravidão, liberte-nos, Senhor, de uma religiosidade fétida e sepulcral, e nos leva a viver uma vida de filho de Deus, acima, sentado contigo, acima de principados e potestades, andando em vitória, andando em santidade, andando em plenitude, andando cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, clamamos que o teu ministério tenha força, que o teu ministério tenha eficiência, que o teu ministério possa escrever em nós aquilo que o Senhor já determinou. Aleluia! Se você já orou pelo seu irmão, levante as suas mãos aos céus agora e comece a buscar uma intimidade maior com o Espírito Santo. Comece a buscar, você que fala em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Flua em Deus. Sim. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Deixa Ele te encher, deixa Ele te possuir, deixa Ele te embriagar. Nós te desejamos outra vez. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Aonde estão os apaixonados pelo Espírito Santo? Onde estão os homens, as mulheres apaixonadas por Ele? Oh! Flua, flua! O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Sim! Sim! É só dar lugar a Ele, é só deixar Ele fluir. Nós te Flua! desejamos Flua! outra vez. Flua! Você é livre! Você é livre! Você é livre! Você é livre! Faz de novo, faz de novo o seu povo. Oh! Recebe batismo! Recebe o fogo! Receba a unção do Senhor! Que você pode ir mais fundo. Eu acho que você pode beber mais do Espírito Santo aqui essa manhã. Flua, 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 flua. Você é livre. Está criando um rio que só pode ser atravessado a nado. Flua, flua. O que fazer quando Ele vem aqui? Flua. Vai te ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. O
do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer coisa nessa vida. Flua, 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 flua.